Olá galera, professor Rafael Pinho mais uma vez, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui do canal do professor Rafael Pinho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, bora estudar, mas antes da gente prosseguir, já deixa o teu like, te inscreve no canal para receber as notificações de materiais novos que a gente sempre está divulgando semanalmente aqui, obviamente que podendo você, se assim quiser, fazer o download do material em PDF aí na descrição desse vídeo, tá bom? Nós vamos falar do que hoje, professor? Então, nós vamos fazer algumas questões da banca FCC. Essa é a nossa lista 1, né, de 12 listas que nós vamos trabalhar. E hoje nós vamos falar especificamente de aplicabilidade penal, ok? Então, vem comigo, olha só, a primeira questão diz assim. Acerca da aplicação da lei penal no direito brasileiro, o ordenamento vigente estabelece que, alternativa A, a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto se já houver o trânsito em julgado de sentença, hipótese em que a decisão se torna imutável. Veja, a alternativa A está completamente equivocada, não existe esse exceto previsto bem aqui, perfeito? Não existe esse exceto. A irretroatividade da lei mais benéfica, ela vai ser aplicada independentemente de já ter ocorrido ou não o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perfeito? A nossa alternativa B diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, somente se sua vigência for anterior ao início da prática delitiva, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Isso também vai estar equivocado aqui para a gente, ok? Lembrando que aqui especificamente nós estamos falando de crime continuado e de crime permanente na alternativa, tá bom? A vigência da lei penal mais grave, ela não precisa ser anterior ao início da prática delitiva. Portanto, ela é aplicada mesmo que tenha surgido após o início do crime continuado ou permanente, sendo necessário apenas que o crime não tenha cessado antes da sua vigência. O que isso quer dizer, professor? Bora entender aqui o seguinte ponto, tá? Veja comigo aqui uma situação, antes de mais nada, de um crime instantâneo para um crime continuado e permanente. Bora lá. Se o Rafael pega a arma dele e dá um tiro em alguém, pá, morreu, instantâneo, perfeito? O pessoal morreu na hora. O Rafael é condenado a uma pena de 6 a 20 anos pelo homicídio. Aí vamos imaginar que teve ali uma reforma legislativa e a pena baixou para 5 anos. Se o Rafael já cumpriu esses 5 anos, o que acontece com ele? Ele vai ser solto. Tudo que acontecer com relação à pena, modificações mais benéficas na pena para o Rafael, ou de repente abolisse o crime, uma hipótese de abolição do crime, de repente, sei lá, do homicídio deixar de ser crime, vai beneficiar o Rafael. Então, quando a gente está diante de um crime instantâneo, tudo de benéfico que acontecer vai beneficiar o réu. Essa é a regra que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar quando alguém menciona a hipótese do direito penal sempre beneficiar o réu, assim como temos institutos do in dubio pro réu, do em favor do réu e em outras situações mais. Sim ou não? Então, acontece que essa regra, ela não tem como ser aplicada no caso de crimes continuados ou permanentes. Porque no caso de crimes continuados ou permanentes, eu vou aplicar a lei, ainda que não seja mais benéfica, ok? Ainda que não seja mais benéfica. Eu vou aplicar a lei que estava vigente no momento anterior à cessação da continuidade delitiva, a cessação da conduta criminosa. Se a lei que estava em vigor no momento anterior à cessação da conduta criminosa for mais grave, é a que eu vou aplicar. Então veja que excepcionalmente no caso de crime continuado e permanente eu não vou buscar a mais benéfica, eu vou buscar a mais próxima do momento da cessação delitiva. Então essa alternativa ela está equivocada. Por quê? Porque a vigência da lei penal mais grave não precisa ser anterior ao início da prática delitiva. Portanto, ela é aplicada
mesmo que tenha surgido após o início do crime continuado ou permanente, sendo necessário apenas que o crime não tenha cessado antes dessa vigência da referida lei. Perfeito? Então a nossa alternativa B, ela está equivocada também. A alternativa C diz que as contravenções praticadas contra a administração pública, por quem está a seu serviço, ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro. Equivocado também, tá? Eu não posso me referir aqui às contravenções. O termo correto aqui a ser utilizado é crime. Vamos lembrar que o Código Penal, ele não prevê contravenções. O nosso Código Penal trata tão somente de crimes, de condutas criminosas, de delitos, tá bom? A alternativa D fala que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas, ou nela é computada quando diversas. Completamente equivocado também, tá bom? A questão aqui inverteu as hipóteses. O certo é computa quando idênticas e atenua quando diversas. É só você lembrar da SIDA, né? Então elas são iguais quando computa e diferentes atenua. Então se lembra da SIDA, ó. Computa iguais, diferentes atenua. Perfeito? Maravilha, então. O que sobra, obviamente, é o nosso gabarito, alternativa E, que refere-se aqui à hipótese de lei temporária, tá bom? E aí eu já abro um parêntese aqui para falar para você a respeito de lei temporária. Você sabe a diferença de uma lei temporária para uma lei excepcional? Então, basicamente, a lei temporária possui data certa para iniciar e data certa para finalizar. Ao passo que a lei excepcional, ela possui, obviamente, uma data certa para iniciar, mas não possui previsão de finalização de término. Perfeito? Então, a lei temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se eu tenho uma lei que regulamenta uma determinada situação temporária, por exemplo, imagina aqui comigo o carnaval, tá? O carnaval é uma situação temporária, certo? Tem data para o carnaval começar, tem data para o carnaval terminar. Imagina aí uma lei louca que diga assim, olha, para a gente conter a pandemia, nós vamos editar uma lei temporária que diz assim, no carnaval ninguém pode beijar na boca. Quem beijar na boca vai preso, pratica crime, tá bom? E essa lei começa a vigorar no primeiro dia do carnaval e ela sai do vigor, deixa de vigorar no último dia de carnaval. Imagina que o Paulo, ele foi pular carnaval. E aí ele saiu beijando na boca do carnaval, mas ninguém viu. Polícia não teve conhecimento, ninguém teve acesso. Então veja, o Paulo praticou uma conduta criminosa, de acordo com essa lei temporária que proibia o beijo na boca durante o carnaval, tá? E o Paulo se aproveitou e beijou ali uma boca no carnaval e ninguém viu e ficou por isso mesmo. Quando foi no decorrer do ano, puxaram as filmagens do carnaval e viram que tinha um rapaz beijando na boca lá no meio do bloquinho de rua. E foram buscar informações a respeito desse cara e encontraram e descobriram que era o Paulo. Só que quando eles descobriram quem era, a gente já estava em novembro. Em novembro. A pergunta que eu te faço é, a lei deixou de existir lá em fevereiro, no carnaval. Em novembro, o Paulo ainda vai poder ser processado pelo crime, abre aspas, que ele cometeu durante a vigência da lei temporária? Resposta, sim, vai poder, ok? Então a lei temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, ainda que ela não esteja mais em vigor, se eu pratiquei a conduta durante a vigência dela, eu posteriormente, sim, ainda posso ser processado, julgado e condenado pelo que eu fiz lá naquele período em que ela estava vigente. Tá bom? Bora para a segunda questão? A segunda questão aí do ano de 2017, FCC, TRF, 5ª Região para Analista Judiciário, diz assim, sobre a aplicação da lei penal é correto afirmar que, alternativa A, o Código Penal adotou o princípio da territorialidade em relação à aplicação da lei penal no espaço. Tal princípio é absoluto, não admitindo qualquer exceção. Isso aqui está completamente equivocado, tá bom? O Código Penal adotou o princípio da territorialidade mitigada ou temperada. Se ele adota o princípio da territorialidade mitigada ou temperada, né? Ainda assim eu não posso dizer que ele é o quê? Absoluto, tá?
A alternativa B diz que, transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo do conhecimento a aplicação da lei mais benigna. Isso também está errado, tá? A partir do momento que ocorre o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, deixa de ser competente o juízo do conhecimento. Quem é o juízo do conhecimento? É o juiz que instruiu todo o processo criminal, e passa a ser competente o juízo da vara de execução penal, tá bom? A alternativa C diz que a lei aplicável para os crimes permanentes será aquela vigente quando se iniciou a conduta criminosa do agente. Falamos disso agora há pouquinho. Será que eu vou levar em conta aquela de quando se iniciou a conduta? Então, a lei aplicada aos crimes permanentes ou continuados é aquela que está vigente durante o cessamento da conduta delitiva e não quando ela se iniciou, ok? Então, a alternativa C equivocada também. Vamos lá para D? Quando a abolício criminis, para rapidinho, o que é uma abolício criminis? Do latim, abolição do crime. Eu tenho uma conduta que era criminosa e agora ela não é mais considerada como sendo criminosa, tá bom? Então ele diz que quando a abolício criminis ocorrer, se verificar depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, extinguir-se-ão todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. Tá certo isso? Tá equivocado, porque de fato vão se extinguir todos os efeitos penais, mas os efeitos extrapenais, eles não vão ser extintos. Por exemplo, mesmo que tenha transitado em julgado, pode ainda assim a vítima, entrar com uma ação lá no juízo cível, requerendo ali o pagamento de uma indenização, por exemplo, tá bom? E o nosso gabarito é a alternativa E, A alternativa E diz assim: a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, muito similar com a explicação que eu dei anteriormente aqui a respeito do Paulo que saiu do carnaval beijando bocas e bocas por aí, tá bom? Então, gabarito, alternativa E. Vamos lá para a terceira questão aí, da Polícia Civil do Amapá para Delta, delegado de polícia, que diz assim: de acordo com os dispositivos da parte geral do Código Penal, o que está correto afirmar? Alternativa A: na hipótese de uma abolição de crime, a reincidência permanece como efeito secundário da prática desse crime. Então, a reincidência ela não vai permanecer, ok? Alternativa B: o território nacional estende-se a embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, desde que esteja no espaço brasileiro ou em alto mar. Não tem esse desde que, ok? Se eu estiver falando aqui de embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública, onde quer que ela esteja, tá? Onde quer que ela se encontre, eu vou considerar como espaço brasileiro, tá bom? Como território brasileiro. A C diz que crimes à distância são aqueles em que a ação ou a omissão ocorre em um país e o resultado ocorre em outro. Perfeito, é o nosso conceito de crimes à distância, tá bom? Bora ver o erro da D e da E? A D diz que o desconhecimento da lei é injustificável, é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta a pena. Se inevitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Tá errado, tá? Eu não tenho essa previsão no que diz respeito à conduta ser inevitável. E a alternativa E fala que é isento de pena o agente que pratica crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que voluntariamente repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Equivocado também, nós não temos essa previsão de isenção de pena para a situação aqui mencionada. Agora a gente precisa entender alguns comentários muito importantes para poder matar essas questões que foram pontuadas aqui. Veja, eu preciso saber o que é um crime à distância, preciso saber o que é um crime em trânsito, preciso saber o que é um crime plurilocal, tá? Então, tão importante quanto as questões é você compreender esses conceitos. Veja, o crime à distância ou de espaço máximo são aqueles crimes que percorrem o território de 2 estados soberanos. Por exemplo, um sequestro que inicia no Brasil e termina no Paraguai. Um crime em trânsito é aquele em que ele percorre o território de mais de 2 estados soberanos. No mesmo exemplo acima, o sequestro inicia no Brasil, passa pelo Paraguai e termina na Bolívia.
E o crime plurilocal é aquele que percorre 2 ou mais territórios dentro de um mesmo Estado soberano. Por exemplo, um sequestro que se inicia no Rio de Janeiro e termina em São Paulo. Então, esses conceitos, tá? Eu preciso conhecer para minha banca. Se eu não conheço esses conceitos para minha banca, eu vou, com certeza, sentir uma dificuldade. Por exemplo, crime à distância. Né? O que eu preciso entender do crime à distância? Que o crime à distância vai se vincular à teoria da ubiquidade, prevista lá no artigo 6 do Código Penal, em que eu vou ter uma conduta num país e o resultado no outro país. O crime plurilocal, ele já vai ter uma previsão no artigo 70 do Código de Processo Penal, filiado à teoria do resultado. Eu vou ter uma conduta numa comarca e o resultado na outra comarca também, ok? Comarcas dentro do mesmo estado da federação, tá bom? Agora, bora lá analisar alternativa por alternativa referente àqueles comentários que nós fizemos ainda há pouquinho quando julgamos cada uma como verdadeira ou falsa. Veja, a nossa alternativa A ela está equivocada, uma vez que com a abolição crimes não persiste, a questão dizia que persistia, né? Que não persiste a reincidência e seus efeitos, sendo que todos os efeitos penais serão exauridos. Note que a sentença penal condenatória transitada e julgado pode ser destruída através de 3 causas extintivas da punibilidade. Questão de prova isso, tá? A anistia, a prescrição retroativa e a abolício criminis. Todas elas com efeito retrooperante e demolidor da própria condenação em si, com o desfazimento da perda da primariedade e de todos os demais efeitos condenatórios da decisão, que simplesmente desaparece no mundo jurídico. A nossa alternativa B também foi julgada como equivocada, uma vez que não há necessidade das referidas estarem situadas no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar brasileiro. Veja, não faria sentido ante a lógica da soberania dos Estados. O certo é afirmar que, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Isso está no nosso artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. A nossa alternativa C foi o nosso gabarito, é o item correto, uma vez que, de acordo com a doutrina, eu tenho ali, e isso já foi explicado agora há pouco, uma diferença do crime plurilocal, que em grau menos abrangente é o crime que envolve 2 ou mais, atenta para cá, comarcas, conquanto a área de sua prática permanece dentro do Brasil, dentro do nosso território nacional. Perfeito? A nossa alternativa D estava equivocada também. Veja, se você ficou voando com relação a essa questão mencionada na alternativa D, lá do artigo 21 do Código Penal, eu recomendo que você dê uma paradinha nesse vídeo aí e vai assistir o meu vídeo aí no canal sobre erro de proibição. O que acontece se foi evitável? O que acontece se foi inevitável? A gente fala de tudo isso lá. Então assiste essa aula e depois volta para cá, tá bom? Então, o fato é que a questão inverteu os conceitos, tá? Se você abre o artigo 21, o que você encontra lá? Ele diz que o desconhecimento da lei é injustificável, que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. E se eu podia evitar o erro sobre a ilicitude do fato, então nesse caso eu posso ter uma diminuição da minha pena de 1/6 a 1/3. Perfeito? A alternativa aí está equivocada, como dito para você no áudio, se falar em isenção total de penas naquelas situações, arrependimento posterior, que é a situação mencionada, tá bom? Mas sim na sua redução de 1/3 a 2/3, conforme artigo 16 do nosso Código Penal. Positivo? Então era isso aí que eu tinha para te falar. Muito obrigado. Assiste os vídeos de matéria, tá bom? Eu espero que você tenha se dado bem na correção dessa lista. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.